Fala galera, beleza? Aqui é o Adler novamente. Galera, esse vídeo aqui, tô fazendo aqui a respeito de um vídeo do Thiago, meio que reagindo aí ao vídeo e adicionando aí umas, a minha visão sobre isso. Ah, Pra quem não sabe, ele lançou um vídeo recentemente, fazem alguns dias, sobre o poder de compra de Portugal e Brasil, e eu queria fazer umas adaptações aqui e discutir isso aí. Esse é o vídeo. Euro. Óleo de cozinha 1 litro, 1,29. Macarrão 500 gramas, 75 cêntimos. Café em pó 250 gramas, 2,25. Leite 1 litro, 82 cêntimos. Extrato É basicamente, ele passa ali aos supermercados e faz a compra, né, começa aqui por Portugal, faz a compra aqui, todos os itens aqui em Portugal, deixa eu ver, eu tô na frente, vou ver aqui, e o resultado é esse aqui, a lista aqui basicamente o que ele comprou aqui em Portugal, e aqui tá uma tabela aqui do resumão, total gasto €61, e salário mínimo aqui 820. Essa compra de supermercado aqui representou 7,53% do salário mínimo. Daí ele quer comparar com o Brasil, aí na sequência aqui ele vai até o Brasil para fazer a compra lá dos mesmos itens praticamente, né. Só que aí levanta-se uma questão, né, o cidadão português, ele recebe em média um salário mínimo? E para a gente ver isso, eu separei aqui esse site do RTP Notícias, portal. E recentemente, foi aqui em 13 de agosto, falou que no segundo trimestre o salário médio de Portugal aumentou para 1.640 euros. Vamos ver isso aqui. O salário médio em Portugal aumentou para 1.640 euros no segundo trimestre, subiu 6,4%, isto em valores brutos. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, em termos reais, ou seja, descontando a inflação, o aumento foi menor, de 3,6%. As contas são feitas em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Foi no setor das indústrias extrativas que os salários mais subiram, 13,6%. Nas atividades de saúde humana e apoio social, o aumento foi de 12%. Bom, basicamente o que ela está dizendo aqui, teve um aumento de 6,4 em valores brutos, 6,4%. A indústria extrativa foi a que mais subiu, 13,6%. Extrativas é o setor primário lá, setor de extração de commodities e matérias-primas, petróleo, madeira, setores extrativos aí, em geral. Foi o que mais subiu. Bom, mas ok. Então, salário médio 1.640 lá no segundo trimestre, vamos tomar isso como a mesma coisa de agora, 1.640, né. Daí, usar esse salário mínimo em Portugal seria melhor porque ele estaria aqui falando mais da realidade dos imigrantes recém-chegados, né, porque o que vamos ver aqui quando chegamos é isso, é um salário mínimo, não tenho o que falar. Então, vamos usar aqui, que vai ser a realidade, né, salários brutos. Vamos ver aqui para o que que vai sustentar essa minha tese. Eu tenho essa matéria aqui da CNN Portugal, mas essa matéria ela já é mais antiga, né, aliás, ela fala de dados antigos, né. Ela fala aqui de 2023, que os imigrantes ganhavam 600 euros por mês em 2023. Ah, aqui, lógico, o salário mínimo era 760 na época, então estaria ali 160 euros abaixo do salário mínimo. E aí, de acordo com o Diário de Notícias, né, o quem que está recebendo essa quantia é os imigrantes, como brasileiros, indianos, nepaleses e cabo-verdianos. Angolanos deve estar também aqui. Isso aqui é uma coisa mais antiga, já é uma notícia mais antiga, mas é uma realidade, dá pra gente ver que o imigrante ele vai
vir para cá recebendo menos do que o cidadão português comum ou o imigrante de outros países, né. Não sei se aqui ele falam aqui ele fala no sentido contrário, os espanhóis, por exemplo, receberam salários mais elevados. Então, quer dizer, aí depende de onde veio o imigrante, né, se veio de um país melhor que Portugal ou pior que Portugal, né. E no Brasil, né, no Brasil como é que está a realidade dos salários brasileiros, né. Eu separei aqui esse relatório aqui do CAGED, né, do novo CAGED. Esse relatório de outubro de 2024, que eu peguei, acho que é um dos mais novos aqui. Aqui nesse relatório, ele dentre várias coisas aqui que ele vai abordar, uma das coisas que eu achei interessante aqui seria esse dado aqui do salário médio de admissão, 2.153, né. Esse relatório aqui vai ter muito mais coisas aqui para vocês quiserem aí eu deixo o link aqui embaixo na fonte, tá? Vai estar o vídeo completo aí do Thiago. Vai ter essas fontes aqui que eu estou usando, eu deixo no comentário fixado. Aqui tem a quantidade de admitidos, desligados e o saldo. Você vai ter por setores de atividade também. Você vai ter aqui para baixo aqui, por regiões. Você vai ter também o salário, né? Médio de admissão por setores, atividades econômicas, né? Você vai ter também aqui o salário médio de admissão por regiões, né. Por exemplo, que vê-se aqui no Brasil, na região norte, se admite com um salário menor, Rondônia aqui, tal, tal, tal. E o salário médio da região norte é 1.849, nordeste é um pouquinho pior ainda, 1.829 o salário médio. Região sudeste, 2.295, que acho que é a região que mais melhor paga, né, no Brasil. O sul fica pouquinho só atrás também, não muito. E o centro-oeste ali também, um pouquinho atrás. Dentre outras coisas aqui, tem muita coisa aqui para verificar. Então eu vou tomar aí esse salário médio do Brasil, é mais fácil, né, se você é brasileiro, você vai receber esse salário médio de 2.153, né. Vai ter gente muito acima, muito abaixo, mas isso aqui é um médio, né. Eh Eu já no último trabalho que eu tive no Brasil, eu recebia 1.400 e quando eu fui promovido lá para um cargo de chefia, meu salário foi para 3.000. Mas eu trabalhei muito tempo lá ganhando praticamente o salário mínimo, né, 2 anos com salário mínimo lá. Então, aqui em Portugal, o novo salário mínimo aqui vai para 870 euros e só que o atual é 820, é o que o Thiago tem usado lá nos vídeos. Ah, o salário médio aqui então para o segundo trimestre aqui desse ano, estaria em 1.640 euros, mas melhor nem usar ele, né, então vamos usar aqui esse atual de 820. E aí o Thiago fez a comparação lá das compras, ah, as compras aqui no supermercado, supermercado brasileiro e supermercado europeu aqui em Portugal, valores em euro, valor em real. Aqui tivemos os totais, né, total que ele fez a compra aqui em Portugal e a total da mesma compra que ele fez no Brasil, 306. E aqui está a tabela da comparação. A tabelinha aqui, eu vou jogar ela aqui na nossa ideia para verificar isso melhor. Aqui ele explica um bocadinho dessa tabela aqui, vamos ver. Brasileiro. Comparando então o poder de compra brasileiro e português, a gente percebe que o poder de compra de Portugal é quase 3 vezes maior do que o do Brasil, meus amigos. Ah, mas nem é todo mundo que recebe o salário mínimo no Brasil. Perfeito, eu concordo com isso, mas também não é todo mundo que recebe o salário mínimo em Portugal. Mas essa é a forma correta da gente encontrar o poder de compra de cada país. Sendo muito honesto com vocês, eu tenho Bom, como ele disse, não é todo mundo que vai receber o salário mínimo em Portugal, nem todo mundo no Brasil. Então ele comparou de forma igualitária, que é usando o salário mínimo, e
E o que eu vou fazer aqui é justamente dar uma colher de chá pro Brasil. Eu vou deixar aqui um bocadinho mais pro Brasil, que aqui a gente vê que tem aqui, por exemplo, no Brasil, aqui, ó, 1.412. O salário de Portugal eu vou manter, porém esse do Brasil aqui eu vou aumentar para dar uma colher de chá aqui para nossa comparação. Daí eu fiz essa tabelinha aqui então, e tem aqui os itens aqui de Portugal, a mesma tabela do Tiago, essa aqui, de Portugal, com o salário mínimo 820, acho que é isso, né? Não tô enganado, 820. E no Brasil eu coloquei o salário médio de 2.153 para dar uma colher de chá. E ainda assim, o poder de compra em Portugal é quase 2 vezes maior do que no Brasil para supermercado, para supermercado. Aqui no Brasil, então, teria gasto 14% do salário mínimo, aliás, do médio, né? Salário médio, com essa compra, sendo que em Portugal teria gasto 7,53, quase metade. Para combustíveis, aí o Thiago também fez lá a tabelinha dele para combustíveis. Só explicar essa tabelinha aqui. Ele continua aqui com o salário mínimo dos dois países. Aqui, 0,21% é o quanto que o valor desse combustível representa em relação ao salário mínimo. Então, 0,21% para uma gasolina simples. Aqui em Portugal tem a simples, a gasolina 98 e o gasóleo é o diesel. E no Brasil, para salário mínimo, isso aí representa 2 vezes mais, né? Diferença de 2 vezes mais, 0,42. Então, sempre aqui a diferença com salário mínimo foi 2 vezes mais para cada tipo de combustível, gasóleo ou gasolina. Etanol não tem aqui, tá bem? E na minha tabela, que eu melhorei um bocadinho aqui o salário do Brasil, em vez de colocar mínimo, eu usei o médio. Lembrando, não estou usando o médio de Portugal, estou usando o mínimo em Portugal e o médio no Brasil para dar uma colher de chá aí. É porque imigrantes aqui vai receber o mínimo, quase certeza. Poucos são os casos aí que vão receber mais, tá bem? A diferença na minha tabela caiu um bocadinho, mas ainda continua. O poder de compra para combustíveis em Portugal ainda é ligeiramente maior. 1,32 aqui, por exemplo, nesse caso da gasolina simples. O que significa 1,32? Quer dizer que você tem 32% a mais de poder de compra aqui em combustíveis, né? Em relação a combustíveis. Você compra 132% do que compraria no Brasil. E para gasolina 98, que é aditivada, lembrando que basicamente deve estar falando da octanagem aqui, né? Aqui é um outro assunto. A gasolina no Brasil ela tem mais uma melhor octanagem porque tem adição de etanol, né, na gasolina. Então melhora, tira o chumbo e aumenta a octanagem da gasolina sem o chumbo. E esse aqui é o diesel, o famoso diesel. No Brasil a gente usa a palavra diesel, né, palavra inglesa. E eles chamam de gasóleo, mas é a mesma coisa. Aqui tem um outro gasóleo também que é aditivado, é igual, custa um pouco mais caro. Para carros aqui, também aqui Thiago Steffens aqui fez uma tabela para carros comparativa e em relação a salário mínimo, e aqui ele usou um Renault Clio 2005. É um carrinho que ele é até bom, até 2005 é um ano novo. Normalmente os brasileiros aqui, imigrantes, procuram carros de até 1.000 euros, né? Esse aqui já custa 3.000 euros, né? Um carrinho caro já. Mas é um carro simples, um carro para pobre, é um carro para gente aqui. Isso aqui estaria de bom tamanho para mim. Ah, isso aqui representa 360% do salário.
de quem recebe o mínimo aqui em Portugal. Ou seja, você precisa de pelo menos 4 salários mínimos para poder comprar um Clio aqui em Portugal. Então, receber 4 meses aí sem gastar nada para poder comprar um Clio à vista. No Brasil, esse mesmo carro que ele fez a comparação lá, ele achou por 14.900. Os valores eu não vou entrar no mérito de questão de variação, de quem achou mais barato ou mais caro, mas isso aqui é uma comparação. Isso representaria 1000%, mais de 1000% do salário mínimo no Brasil. Você precisaria de 11 salários mínimos. Isso aqui é questão de poder de compra, isso é comparação de poder de compra. Quantos salários você precisa, né? E na minha tabela, que é o salário médio, isso vai dar uma melhorada para o Brasil, que eu já coloquei aqui, 2.153. Pode-se ver aqui que para a questão Portugal não mexi, tá igual. 4 salários mínimos portugueses para comprar. Porém, para quem ganha melhor no Brasil, ainda é 7 salários. 7 salários médios no Brasil. 7 salários médios. Então, é um bom bocado aí. Poder de compra, de novo, aqui em Portugal, ficou maior. Índice Big Mac. Índice Big Mac, o Thiago explica no vídeo lá também. Índice Big Mac, como eu estudo finanças, eu estudo economia todo santo dia, eu já sei bem o que é isso. Esse índice aqui, ele, ele é usado por economistas já há muito tempo, porque um Big Mac você encontra em quase todo mundo. A rede McDonald's vai ter Big Mac em quase todas as suas redes, quase todas as suas unidades, se não todas. O Big Mac, ele tem praticamente os mesmos ingredientes em todo mundo. E por isso você consegue puxar de uma forma mais genérica os preços das coisas que vão ser usadas para fazer esse lanche. E aí vai estar incluso transporte, vai estar incluso muita coisa que é variável para todo o país do mundo. Por isso que eles usam o índice Big Mac. Que os ingredientes são os mesmos, de uma forma ou de outra os ingredientes têm que chegar lá na linha de produção e tem que ser feito lá incluso já a mão de obra, incluso a matéria-prima e tudo, energia, e vai ter que chegar a um valor. Por isso que o índice Big Mac é usado, que é um dos produtos mais universais aqui que a gente tem, né. Em euro, aqui o Big Mac aqui em Portugal custa 4,95, que ele custa então representa 0,60% do salário mínimo, enquanto no Brasil ele custa 27,90, isso representa 2% do salário mínimo. A diferença aqui de poder de compra é de 3x. Ou seja, você consegue comprar 3 vezes mais aqui em Portugal. 3 Mac lanche ali, 3 Big Mac, né. Na minha tabela, isso eu dou uma diminuída, coloco de novo lá o nosso valor do salário médio no Brasil, não o mínimo. O mínimo de Portugal contra o médio do Brasil, aqui se repete, e aqui, para o salário médio do Brasil, o Big Mac representa 1,30%. A diferença é de 2,15. Você consegue comprar 2 vezes mais em Portugal, referente a salário médio do Brasil. Para iPhone 16 também, o iPhone 16, se eu não me engano, ele é produzido na China. Acho que a maioria do mundo compra o iPhone é produzido sempre no mesmo sítio, lá no mesmo lugar. Porém, daí vai ter variações de importação, uma coisa e outra, mas o produto é o mesmo, é quase igual ao Big Mac. E vamos ver aqui então, iPhone aqui está custando 1.749, 1.750, né? Representa 213% do salário mínimo aqui em Portugal. Você vai precisar de pelo menos 2 e mais um bocadinho, né, que esse número está arredondado, né. E em reais, para salário mínimo, você precisaria de 8, um pouco mais de 8 aí, esse número está arredondado, né, diferença 4x aqui. Ou seja,
Você precisa de 4 vezes mais reais para mais salários para comprar isso em reais. Quanto aqui? Eu peguei esse mesmo valor, coloquei tudo aqui, só troquei o salário mínimo do Brasil por médio e a diferença foi essa. Você precisa de 2 e uns quebradinho para Portugal e para o Brasil você vai precisar de pelo menos 5 salário médio. Então, mesmo colocando aqui salário médio na conta, o Brasil ainda está perdendo em poder de compra. Apartamento, nossa, apartamento aqui, Portugal é um problema, questão de moradia aqui não tem como falar. Aqui, aliás, a Europa toda, o mundo todo sofre com aumento dos preços das moradias, mas aqui realmente tá demais, porque tem muita imigração, a demanda aumenta demais e a oferta ela cresce muito devagar. A oferta não acompanha a demanda. Por quê? Com com aquela liberação da MI, da manifestação de interesse, veio imigrante de todo canto do mundo, veio gente de todo lado e precisa morar em algum lugar. Então aqui começou um fenômeno de morar em quartos, porque tá tudo muito caro, né. Difícil você arrendar sozinho aqui um apartamento ou morar sozinho nele, você precisaria estar dividindo com alguém, e as contas ficam muito alta. Então, aqui é muito comum pessoas morarem em quartos divididos, né, quarto que a casa é compartilhada. É igual eu aqui, eu moro nesse quarto, e a casa, o restante é compartilhado com outras pessoas. E então isso que é um fenômeno comum aqui, porque aqui tá muito caro as coisas. Para salários mínimos aqui, ele pegou um apartamento T1, que ele achou em Portugal, na cidade dele lá, Vila Nova de Famalicão, no centro da cidade por 500 o arrendamento lá, que é o aluguel, 500 € por mês. Isso aí representa mais da metade do salário mínimo. Isso aqui você não consegue viver. Se você tiver que pagar tudo isso aqui num apartamento e não estiver ganhando bem, estiver ganhando salário mínimo, tá no lugar, tá fazendo a coisa errada, tá vivendo errado. Em reais, em reais é uma tristeza. Eu conheço gente que ganha salário mínimo lá e paga aluguel, na verdade vive em muquifo, em casa compartilhada, mora, tipo, em fundos das casas, né, e daí paga um bocado menos. Aí ele achou lá na cidade dele, lá no centro, um apartamento T1 também. T1 significa que tem um quarto, basicamente a gente fala, casas com um quarto aqui, às vezes a gente no Brasil fala: "Ah, uma casa 5 cômodos", ah, mas aqui em Portugal, aqui na Europa, é costume falar quantos quartos tem, né. Então a gente fala T0 para uma kitnet, T1 para um quarto, T2 para 2 quartos, T4 para 4 quartos, etcétera. Aqui Isso aqui eu acho um pouco distorcido, sabe, isso aqui vai variar muito quando vai falar de quartos, vai falar de casa, vai variar muito, mas ele fez uma comparação justa. Ele pegou lá uma do centro da cidade dele lá aqui em Portugal, e uma da cidade dele lá do Brasil, que é Novo Hamburgo, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, e 1.100 o aluguel lá, eu acho normal, 1.100. Eu pagava 1.000 em Piracicaba, no interior de São Paulo, fora o condomínio, né, eu pagava 1.000 de aluguel, mais 400 ou 500, 400, 500, 600 de condomínio, então ficava 1.600 que eu pagava. Então, putz, representa muito. Ninguém no Brasil vai conseguir fazer, em lugar nenhum do mundo, nem aqui na Europa, se tiver gastando isso aqui com moradia, tá vivendo errado. No Brasil igual, não tá certo isso, tá totalmente errado. Na minha tabela, a mesma coisa aqui para um T1, eu só troquei eu peguei todos os dados dele, do Thiago, e troquei só do mínimo para o médio, né. No médio, aqui no mínimo continua igual, né, de Portugal, mas no médio, no Brasil, esse mesmo apartamento aí de 1.100 representaria aí praticamente a metade do salário.
metade do salário da pessoa. Uma pessoa ganhasse 2.000, gastasse 1.000, sobrando 1.000, talvez ela conseguiria comer, conseguiria fazer mercado, fazer uns R$ 700 de mercado, 500, 600. É basicamente, é complicado. Essa questão de moradia no mundo inteiro é complicado demais. A diferença aqui na minha tabela de poder de compra deu abaixo de 1. Quando o número é menor que 1, quer dizer que o poder de compra no Brasil está melhor. Naqueles exemplos ali em cima, vimos aqui que a diferença aqui de poder de compra é 2, quer dizer que aqui em Portugal você compra 2 vezes mais. Você precisaria de 2 vezes mais dinheiro no Brasil para poder comprar a mesma coisa. E aqui não, aqui é como se no Brasil custasse 15% menos. Você tem então, quer dizer, o custo no Brasil é um pouquinho mais barato. Mas isso aí se explica também porque o fenômeno aqui na Europa é de muita imigração, o aumento espetacular da demanda e a oferta não cresce tão rápido, né, numa velocidade tão alta, faz com que aqui em questão de moradia seja bem mais caro que no Brasil ou em países que não têm uma rota migratória muito visada, né. Bom, era só isso que eu queria fazer, essa análise aqui. Eu achei muito bom o vídeo do Thiago, o link do Thiago lá, desse vídeo para vocês assistirem na íntegra, vai estar no comentário fixado. Eu achei muito bom, muito legal, bem feito, dá trabalho. Se para fazer essa comparação que eu estou fazendo aqui já deu trabalho, que me tomou muitas horas, ele para fazer o vídeo deve ter tomado dias e dias, fora a viagem e tudo mais, né. Então recomendo muito vocês assistirem. Lá ele explica melhor cada cada pedacinho da análise dele. Eu joguei aqui para minha análise para salário médio, porque para tentar trazer um pouco mais para a realidade, porque você que é imigrante ou pensa em imigrar, normalmente você sai do Brasil com um salário um pouco melhor do que o mínimo, porque você já está no Brasil já há um bom tempo, então deve receber um bocado mais do que o mínimo. Deve, né, não quer dizer que recebe, pode ser que se tu recebe o mínimo no Brasil, eu não sei, imigrar é uma boa opção. Migrar é uma boa opção, pra você vir receber o mínimo aqui está muito melhor mesmo. Porém, a sua vida você tem que ver certinho nos outros vídeos aí que a vida não vai ser as mil maravilhas não. É, mas questão de poder de compra, segurança, outras coisas aqui, muito melhor. Então o vídeo acho que era basicamente isso, espero que vocês tenham gostado, né, e se gostou deixa o like aí, compartilha, se inscreve, espera aí para os próximos vídeos aí que pelo menos aí uma vez na semana ou a cada 2 semanas eu vou estar postando um vídeo aí. Pode até ativar a notificação aí para não perder. Valeu, até a próxima. Fui.